Bem, meus amigos, dentro do nosso ciclo de Smart Talks, hoje eu tenho um convidado mais do que especial, que é um grande amigo, né? E quando a gente conversa com amigos, a gente se sente também muito especial. Aqui ao meu lado, Fabiano Filardi, o empreendedor baiano arretado, que está construindo uma carreira brilhante. Já te elogiei algumas vezes, vou ser repetitivo aqui, Fabiano. Vamos começar contando um pouco sobre esse baiano que nasceu lá em Santana, não é Feira de Santana, hein? É em Santana, na Bahia. Ficou lá até os 13 anos, depois adotou São Paulo e o homem nunca mais quis deixar a cidade de São Paulo. Tô mentindo? Não. Não está mentindo, e bom que Prazer falar com você. O prazer é meu, Márcio. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Tentar passar um pouco dessa experiência de ser empreendedor. Eu acho que é difícil compartilhar, é muito difícil, compartilhar essa experiência para quem sabe inspire alguém, né? Sim. Acho que boas histórias precisam ser contadas, bons exemplos precisam ser trazidos à tona. E obrigado pela oportunidade. Fabiano, a única coisa que eu tenho certeza é que ao final da nossa conversa, muita gente vai ter você como guru. Quem sabe, né? Mas eu não tenho essa expectativa, Márcio. Conta pra gente, como começou essa... Que bom que você fez um frizz. Santana, não Feira de Santana, né? Porque todas as vezes que eu falo Santana, me perguntam, mas Feira de Santana é uma cidadezinha muito pequena lá no interior da Bahia. Eu saí de lá em 89 e vim para São Paulo. Eu não diria que eu adotei São Paulo, mas falo que São Paulo é meu colo de mãe. Cidade São Paulo te me abraçou, São Paulo me acolheu. Aqui eu construí a minha vida, construí a minha família, minhas empresas. E em São Paulo eu me realizei como empresário, como homem. E tenho São Paulo como a minha grande paixão, né? Eu sou completamente apaixonado por essa cidade. Eu amo São Paulo como se eu tivesse nascido aqui. Eu fui parido por São Paulo, né? E São Paulo As cores das minhas empresas são referências às cores da bandeira da cidade de São Paulo. Isso é paixão pela cidade, hein? A empresa dele chama-se FF Investment, que é a mãe de todas as outras, né? Mas quando você começou, Fabiano, o que te inspirou a entrar nesse negócio? Como você começou a tua vida profissional? Por necessidade, né? A gente começa a vida muito cedo. Hoje, quando você fala que tem um jovem trabalhando... Você era pobre mesmo? Sempre fui pobre. Mas eu costumo dizer que eu tenho uma história que eu nunca fui pobre. Meu pai era do ramo do petróleo, a minha mãe do ramo têxtil, então tinha aí uma veia de grande suporte. O meu pai era um frentista de posto de combustível e a minha mãe uma costureira, tá? E o petróleo e o têxtil. Uma sobrevivência básica, né? Mas até os 13 anos eu vivi nessa cidade no interior da Bahia, entre a zona rural e a cidade. Os meus pais se separaram, eu era muito criança, eu tinha 5 anos. E depois a minha mãe já estava em São Paulo e nos trouxe para São Paulo, eu e meu irmão. E aqui eu sempre trabalhei, eu trabalhei numa fábrica de cuecas, eu era auxiliar de expedição. Depois fui trabalhar em banco, fui trabalhar no Banco Mercantil de São Paulo. Banco Mercantil de São Paulo. Não existe mais, mas fui office boy, fui contínuo na época. Família Vidigal, não é? Era dos Bueno Vidigal lá. E depois fui trabalhar numa indústria de caixas de papelão e lá eu fiquei até o ano de 2003. Depois de 2003 eu entrei para o ramo da construção civil e fui desenvolver a minha veia empreendedora no ramo da construção civil. E estou até hoje ligado a diversos investimentos, mas a construção civil é o meu pilar. Fabiano, do banco, né, da família Vidigal para construção, por que a área da construção civil? O que chamou a sua atenção? A construção civil sempre foi um motor desse país, né? Eu sempre ouvi dizer que quando a construção civil ia mal, era que o país estava mal. E aí eu falei, eu preciso pegar e surfar essa onda de oportunidades. Então eu comecei construindo pequenas casinhas, sobradinhos, e nisso aí eu construí mais de 100, com pouco dinheiro, com pouco que eu tinha. Depois eu passei a investir em empresas ligadas a saneamento, né? Cuidar de espaços públicos. Isso vem de grandes oportunidades que vão surgindo e fazendo os investimentos. Fabiano, mas antes da gente contar o que você faz hoje, que você é um cara de muito sucesso, um empreendedor, principalmente você é um cara muito humilde e a humildade, ela conquista. E a sua humildade a gente percebe assim, olhando para você. Mas voltando um pouquinho lá para sua infância,
O que você gostava de fazer na infância? Você jogava bola? O que você fazia? Eu era muito ruim de bola. Hein? Eu era muito ruim de futebol. Mas eu gostava de andar a cavalo, tomar banho de rio, armar arapuca para pegar bichinhos. Hoje não pode contar isso porque era até cruel. Hoje eu não teria coragem de fazer isso. Mas criava pombo, não, né? Não criava pombo. Pombo. Não criava pombo. Mas eu capturava os passarinhos e criava os passarinhos. Tinha lá umas gaiolas de passarinho. Era uma vida muito livre, coisa que a molecada hoje não tem, né? Os meus filhos não têm essa liberdade que eu vivi, que eu acredito que você também tenha vivido. Verdade. E é muito importante você, na construção do homem, essa liberdade. E eu até brincava na rua, jogava taco. Acho que as pessoas não sabem nem o que é essa brincadeira de jogar taco na rua, né? E os amigos? Rua de cima contra a rua de baixo. E muitos amigos, nossa, eu criei muitas amizades. Cultivo elas até hoje. Bons tempos, né? Bons tempos. Sofridos, mas bons tempos. Ô Fabiano, e como você está vendo hoje, quando você vê esses jovens tentando empreender, a gente não pode esquecer que a gente vive no país com uma dificuldade muito grande de empreender, né? Por razões, né, não existe assim motivo único, mas o jovem tem dificuldade. Escola, né, a educação é difícil, a própria situação financeira dos pais, a competitividade é altíssima nesse país e muitas pessoas começam a empreender e no comecinho ali elas vão, mas chega na página ali e para, né? Que conselho você daria para aquelas pessoas que estão pensando em empreender? Hoje o jovem que quer empreender, Márcio, eu acho que ele tem algumas referências do mercado atual, né? Então o mercado digital, todo mundo quer ser influencer, Todo mundo quer ser influencer. E eu acho que eles têm essa visão de empreender. Mas quando você fala de empreender, você tem que devolver valor para a sociedade. Que valor eu estou disposto a devolver para aquela sociedade? Então eu vou captar uma ideia, eu vou transformar essa ideia num negócio e o que eu vou devolver para a sociedade daquele negócio? Então, tudo que eu fiz e tudo que eu faço sempre teve isso como norte, porque eu venho de uma geração onde o maior exemplo que você queria ter era ser um médico, um advogado, um empresário. Qual é a referência que esse jovem hoje tem? Eu quero da periferia, eu quero ser um funkeiro, eu quero ser um influenciador, eu quero vender tigrinho na internet, eu quero vender bet. Que valor ele está devolvendo para a sociedade nisso? E até porque, Fabiano, ele vê essas pessoas com tênis bacana, com roupa de grife, com carrão, com moto. Isso é máscara, na minha opinião, né? Isso é vender, é criar uma ilusão. Então, o influenciador, ele cria uma ilusão de que aquilo é perfeito, que deu certo para ele, pode dar certo para você. Eu tinha uma referência como empreendedor. Eu quero criar emprego, porque eu cheguei em São Paulo querendo emprego, precisando de emprego. E eu tive uma oportunidade de emprego. Eu nunca fiquei um dia desempregado na cidade de São Paulo. Olha que legal. Nunca fiquei. Eu sempre que fiz as minhas transições de trabalho, sempre foi de um emprego para outro. Então, quando você quer efetivamente entregar algo da sociedade, você tem que entregar aquilo que você gosta de fazer. Então, eu diria que a primeira coisa que o empreendedor tem que fazer, ele tem que identificar aquilo que ele gosta, que ele tenha paixão em fazer aquilo e que ele esteja disposto a servir aquele propósito, que é o negócio que ele quer criar. Porque o negócio deixa de ser dele e passa a ser de um grupo de pessoas que depende dele. Você imagina eu, numa empresa com mais de 2.500 colaboradores, a minha responsabilidade com esses colaboradores. Né? São quase 10 mil pessoas beneficiadas indiretamente. Sim. Direto e indiretamente. Diretamente, né? Mas as pessoas que indiretamente dependem daquilo. Então você faz a economia girar. Então eu digo que se você quiser empreender, faça algo que te dá prazer, que te dá um retorno financeiro e que, acima de tudo, vai devolver algo para a sociedade que está te dando. Devolvo para a comunidade que ela te deu, né? Que ela te proporciona. Fabiano, é uma honra ter você aqui nessa conversa nossa do Smart Talk. Você sabe, eu tenho um carinho muito grande por você, não só meu carinho pessoal, mas minha admiração profissional. Você é um cara muito sério, muito competente. Só posso desejar a você a continuidade desse sucesso e que você continue fazendo uma coisa muito importante, pensando nas pessoas. Porque todo empresário precisa pensar nas pessoas. Já é uma evolução do país. E você é um cara que tem esse coração grande, você é um cara que tem esse pensamento e você se dedica a isso. Volte sempre para falar com a gente, venha nos nossos eventos. A gente falou no início, você inspira muitas pessoas e seguramente as pessoas que vão assistir a nossa entrevista
né, daqui para frente. Elas vão saber um pouco mais do Fabiano Filardi, mas principalmente vão se inspirar na sua história, porque não é fácil quando se vem da dificuldade máxima e depois chegar no topo, que eu acho que você não chegou ainda, você está a caminho. Obrigado, Márcio. Eu costumo dizer que eu sou um foguete, né? E foguete não dá ré, então eu estou sempre para cima, eu estou sempre subindo. Não sei onde vai dar, mas eu estou sempre subindo. Muito obrigado. Eu quero deixar uma mensagem que eu me inspiro todos os dias. Quando você acorda cedo, você levanta e fala, olha, eu vou ser o melhor hoje. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer sempre o meu melhor. E todos os dias eu escuto uma música da Tina Turner, The Best, em alto volume, para que eu possa me inspirar naquilo todos os dias e dizer o seguinte: não é fácil você empreender, não é fácil você manter um CNPJ, não é fácil você ser um empresário, mas não desista do sonho. Se você tem vontade de empreender, empreenda, saia da zona de conforto. Se você é um CLT, saia da zona de conforto de ser um CLT e vai ser um PJ. Vai empreender. E eu tenho certeza que se você empenhar com amor, com dedicação e com força de vontade, com muito planejamento, mas não pode esquecer de uma coisa, coloca sempre a fé em primeiro lugar. Eu costumo dizer o seguinte, tudo que eu tenho e tudo que eu fiz na vida, antes eu tive a bênção de Deus para isso. Então não posso dizer que eu cheguei aqui sozinho, eu cheguei aqui com a ajuda de Deus. E a ajuda daquelas pessoas que me trouxeram aqui, que são a minha mãe, os meus avós. Eu quero deixar um carinho muito grande para eles. Obrigado. Para finalizar, você sabe que no livro do Ayrton Senna, ele disse que ele foi para um GP na Austrália. A Tina Turner convidou ele para assistir o show dela. E quando ele Passou um filme aqui, viu, Márcio? Passou, né? Eu vou contar uma história aqui depois para vocês, viu? E aí, o Senna disse que essa música, The Best, da Tina Turner, mudou a vida dele a partir daquele dia, que ele teve algo que ele ouço todos os dias, é um mantra na minha vida. Então tá aí, Eu sei que você está despedindo, mas eu quero deixar só Escuta, vamos continuar. Um capítulo do meu livro, chama Cheiro de Maçã. Cheiro de maçã. Eu estou escrevendo. Eu estudava no Colégio Educandário Diocesano em Santana, lá no interior da Bahia, e eu ia a pé do colégio para minha casa, todos os dias, saindo da escola. Morava lá na Teixeira de Freitas. E eu sentia um cheiro, assim, embriagante nessa vinda. E era um cheiro muito bom. Eu passava por uma banca de fruta. E quando eu chegava nessa banca de fruta, o cheiro era mais aguçado. Vinha aquele cheiro. Parecia que era uma droga que eu tinha que respirar aquele cheiro, aquele perfume. E um dia eu tentei identificar aquele perfume e ele vinha da lata do lixo. Ele vinha do lixo, aquele perfume. E eu vi uma maçã lá dentro daquele lixo. Eu peguei aquela maçã, cheirei e comi aquela maçã. Foi, acho que a maçã mais doce que eu comi na minha vida. Isso é fato. O filho do dono da banca me viu pegando a maçã do lixo. Falou, não pega essa maçã do lixo, porque essa maçã está estragada. Come. Eu deveria ter 8, 9 anos. Come essa aqui, que ela pegou uma maçã da banca e me deu. Eu mordi a maçã, ela estava azeda, um gosto azedo, um gosto que não foi e não tinha o cheiro daquela maçã. O que eu tiro disso? Que Deus, quando está te forjando, quando Ele está te preparando, Ele te leva no fundo do poço, Ele te mostra onde é o fundo do poço, para que quando você estiver lá em cima, saber que o fundo do poço existe. E eu estive no fundo do poço, eu já comi uma maçã do lixo, e não foi porque eu não tinha o que comer em casa. Graças a Deus eu nunca passei fome. Por curiosidade. Mas aquele cheiro me embriagou. Aquele cheiro me fez comer essa maçã. E aquilo me serve como exemplo na minha vida todos os dias. Ninguém está tão alto que não possa descer ao fundo do poço, ao lixo. E ninguém que já esteve no lixo não possa chegar a tão alto. Então essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês. E que eu diga, Steve Jobs, que criou o símbolo da maior empresa do planeta, é uma maçã. Ele já tinha criado essa maçã, mas eu ainda não conhecia ela. Né? A Apple, o símbolo da Apple é essa maçã mordida que a gente conhece, né, que todo mundo... Então eu mordi a minha maçã também. Vamos guardar as suas palavras e vamos pensar muito nisso. Isso é uma coisa muito séria. Obrigado, Márcio. Prazerzaço estar aqui com você. Obrigado, hein?